Você tem fugido das suas emoções? Olá, eu sou Derek, sou psicólogo clínico e hoje a gente vai falar sobre esse relacionamento que a gente tem com as nossas emoções. É um episódio que vai resgatar alguns conceitos que a gente já conversou nos episódios sobre pensamento, sobre felicidade, sobre primeiros socorros emocionais. E eu recomendo que você assista para ter uma visão mais ampla, mais profunda, mas eles não são um pré-requisito. Você pode escutar esse e não vai dificultar o seu entendimento, né? Bom, então a gente vai falar sobre esse aspecto mais visceral das emoções, que é aquilo que a gente está sentindo no aqui e agora, né? A gente falou sobre pensamentos e como nos relacionamos com ele, e agora, quando a gente passa por uma situação desafiadora, é esperado que nós sintamos emoções desconfortáveis. A questão é, nós somos educados desde sempre a interpretar emoções desconfortáveis como algo ruim ou como um problema a ser resolvido, né? A gente falou sobre isso quando falamos sobre felicidade e a gente acreditar que a felicidade é o modo padrão e isso nos levar a um contra-raciocínio de que se eu não tô feliz, então tem algo de errado comigo. Isso não é verdade, né? Emoções são parte da experiência humana e principalmente emoções relacionadas ao sofrimento. Todo mundo vai passar por um episódio de sofrimento ao longo da vida, né? E lidar com as emoções como um problema a ser resolvido é é apenas uma ilusão, né? Nós não solucionamos emoções porque emoções não têm esse aspecto de serem um problema. Talvez você já tenha até recebido conselhos do tipo: pensa mais positivo, esquece isso, você tá pensando muito negativo, relaxa, não gasta seu tempo com isso, né? Mas o fato é que quanto mais a gente evita essas emoções desconfortáveis, mas quanto mais a gente tenta se distrair delas, não entrar em contato com elas, maiores elas ficam, mais intensas elas ficam, né? E isso pode ser até visualizado de uma forma mais metafórica, quando a gente pensa em quando a gente está na piscina e afunda uma bola, né? E aí a gente pode até segurar ela no fundo por um tempo, mas com o tempo ela vai ficando mais pesada, nós vamos ficando mais cansados e ela volta à superfície. Acontece um processo parecido quando a gente tenta suprimir emoções e não entrar em contato com elas, né? À medida que o tempo passa, a gente vai gastando mais energia, mais recursos emocionais, psicológicos que a gente tem, tentando evitar, e a gente se cansa e essas emoções aparecem. E enquanto a gente tenta evitar também, a gente perde as oportunidades de nadar, de viver a vida que faz sentido, né? Nós gastamos muito tempo tentando controlar emoções e esquecemos de viver a vida. E isso pode acarretar em processos de sofrimento, inclusive desenhando quadros psicopatológicos que a gente pode chamar, por exemplo, de depressão e ansiedade, mas pode também, mesmo não relacionado a um transtorno, trazer dificuldades aí na sua vida. E esse fenômeno de tentar evitar emoções tem um nome, se chama esquiva experiencial, né? Quando a gente tenta evitar as nossas emoções desconfortáveis. Mas calma, se esquivar pode ser útil em alguns momentos. Quando a gente falou sobre primeiros socorros emocionais, a gente falou de uma estratégia que se chama raia, que é basicamente uma forma de você talvez se distrair quando você não pode se posicionar de uma forma mais assertiva diante de uma emoção. Aquilo é um tipo de esquiva, né? De você evitar entrar em contato com uma emoção extrema. Isso pode te ajudar pontualmente, mas se todo o seu enfrentamento, todo o seu relacionamento com as suas emoções for baseado em evitar, você só vai viver a sua vida evitando as emoções e aumentando seu desconforto e se distanciando de se arriscar, de viver a vida que você é convidado a viver, né? E eu quero trazer isso aqui para você e para você refletir sobre quais estratégias você talvez tenha usado para se esquivar das suas emoções, né? Eu trouxe algumas: distração, isolamento, uso de substâncias, preocupação, ruminação, julgamento e críticas, né? Você se autocritica excessivamente. Tudo isso talvez para se afastar dessa emoção e para talvez ter uma explicação racional para a emoção, né? No sentido de talvez essa explicação racional te dá mais segurança, mas isso não necessariamente te ajuda a se relacionar de uma forma mais produtiva com as suas emoções.
E aqui eu quero então propor um exercício de você pensar quais estratégias de esquiva você está usando aí, né? Você se distrai, se isola, busca alguma forma autodestrutiva de não entrar em contato com essa emoção. Você se preocupa, rumina muito, se critica muito. Qual que é o efeito imediato dessas estratégias? Talvez uma sensação de alívio, talvez uma sensação de segurança porque você está investindo tempo em tentar solucionar uma coisa. Mas será que essa emoção é algo a ser solucionado mesmo? Qual o efeito de usar essa estratégia a longo prazo? Isso te ajuda a viver seus relacionamentos com mais qualidade? Ou te traz mais barreiras, né? Qual o custo que você está tendo em usar essas estratégias de esquiva? Esteja preparado para entender que a esquiva vai ser viável em alguns momentos, mas quando ela baseia todo o seu relacionamento com as suas emoções, ela pode ser um problema, né? Trazendo até prejuízos clínicos, como ansiedade e depressão, como eu comentei. Você saber o quanto a esquiva está te prejudicando é um caminho pessoal de autoconhecimento, né? A partir dessas perguntas que eu te faço, você inicia essa trajetória. E se você tiver em intenso sofrimento, considere que você pode precisar de apoio profissional, de um psicólogo, né? Com as ferramentas científicas baseadas em evidência para te apoiar nesse processo. Não só de entender a esquiva, mas de entender formas diferentes de se relacionar com as suas emoções. Porque no final das contas, a grande questão é que as suas emoções não são um problema a ser resolvido, são parte da experiência humana e em muitos momentos elas são válidas e dignas de serem sentidas, né? Sinta a emoção. É normal você ficar triste quando você tá em luto ou quando você não consegue concluir algo que você buscou muito. É normal você se sentir frustrado por isso, né? Mas você gastar ainda mais energia para evitar essa emoção pode invalidar esse sofrimento, invalidar a história que você está vivendo e te trazer um outro ciclo de evitação, angústia, ansiedade, né? Existe a dor limpa, o sofrimento limpo de estar ali, né, se sentindo triste por algo que aconteceu, e existe uma dor suja, que é essa dor decorrente da sua evitação constante, né? É um caminho pessoal de descoberta. E se você cogitar, procure por um profissional adequado para isso. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que ele te gere alguma movimentação para você pensar em como você tem se relacionado com as suas emoções e para talvez lidar com elas com maior abertura para sentir elas, né? Você pode acessar os outros episódios aqui no perfil e você também pode ter acesso ao link da descrição onde você vai ter o contato, né, o WhatsApp para marcar terapia e também para o Instagram para acompanhar outros conteúdos que a gente tem produzido nesse sentido. Um abraço e até!